Então, nessa ação penal 502.365.32, depoimento do senhor Jorge Miguel Samek. Senhor Samek, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou adverti-lo, senhor Samek, apenas por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Dito isso, eu passo a palavra então à defesa, que arrolou testemunha. Obrigada, excelência. A defesa de Fernando Bittar, não é? Isso. Obrigada. Boa tarde. Senhor Samek, qual que é a relação que o senhor tem com a família Bittar e com a família Silva? Desde 1994, eu conheci a família Bittar e a família Lula. E com absoluta certeza não tem ninguém no Paraná que conhece mais as duas famílias ou que conviveu com as duas famílias do que eu e minha família. E com esse amplo conhecimento que o senhor tem de ambas as famílias, o senhor pode contar para a gente como é que era a relação entre essas duas famílias, entre o presidente Lula, o senhor Jacó, o Fernando, o Fábio, o Calil, enfim, entre os membros dessa família? Ultrapassava uma relação de apenas familiar, era mais que isso. Era quase que constituía um núcleo familiar só. Por inúmeras vezes que eu estive, ou em São Bernardo, ou em Campinas, depois em Brasília, depois no próprio sítio do Fernando, por inúmeras vezes sempre estava o Fábio, o Calil, estavam sempre presentes o Fernando, as esposas, os irmãos também do Fábio, o próprio presidente, às vezes, ou mais vezes outras, a dona Marisa, o seu Jacó, é o pai do Fernando e o pai do Calil e da Priscila, também estavam sempre muito presentes. Então eles tinham uma relação muito, muito forte e por inúmeras vezes eu compartilhei de reuniões familiares, outras vezes em visitas que eu estava na Granja do Torto, ou no Palácio do Alvorada, ou mesmo no sítio do Fernando, essa relação muito forte. Com relação ao Palácio do Alvorada, na época ainda que o presidente exercia o mandato, o senhor chegou a tomar conhecimento que o senhor Jacó, em razão até de uma doença que ele teve, chegou a morar no palácio com o presidente? Isso aconteceu, acho que ano 2010 mais ou menos. Ele teve problema de, como é que é o nome dessa doença aqui? Parkinson. E nessa doença de Parkinson, ele entrou numa depressão profunda. Eu, inclusive, fazia tempo que eu não via o Dr. Jacó, e ele estava absolutamente indo para morrer, estava se entregando, e junto com isso vieram outras doenças. E a dona Marisa, ao tomar conhecimento disso, o chamou para Brasília. E aí, de fato, ele conviveu, no mínimo, eu não posso assegurar, mas no mínimo uns 4 meses, morando no Alvorada ou no Torto. Eu acho que tive umas 2, 3 vezes nesse período visitando-os, e aí foi uma recuperação do próprio Jacó Bittar dessa doença que tinha se agravado muito. Ele melhorou muito, modificou toda a medicamentação, trocou de médicos em Brasília, passava a caminhar todo dia junto com a dona Marisa, enfim, vivendo naquela outra situação, e de fato isso ocorreu. Nesse período que o senhor Jacó ficou no Palácio do Alvorada, o senhor chegou a ter alguma conversa com ele, ou tomou conhecimento que ele tinha planos, ele gostaria de comprar um sítio para poder reunir família e amigos? O seu Jacó estava muito preocupado com o encerramento do mandato do presidente Lula. A vida da dona Marisa é campo, amizade, pescaria, família e amigo. Essas reuniões das quais eu participava era um círculo muito íntimo, porque ali não se discutia política, não se discutia as coisas do cotidiano da República. A dona Marisa quase que impedia. Aliás, volta e meia ela fazia isso com muita severidade, porque vinha outros convidados. Geralmente nós participávamos de 4, 5 convidados lá no Alvorada, ou quando também o Fernando chamava para nós irmos até Atibaia. Se tivesse a dona Marisa naquelas reuniões e começasse a derivar
para a política, ela brigava. E aí o Jacó estava colocando exatamente isso. Como é que a dona Marisa vai viver? Porque o presidente tinha decidido que ele não ia se mudar de São Bernardo do Campo. Que ele ia voltar e dizer, olha, lá é meu lugar, foi lá que eu me criei, é lá a minha identidade, eu não mudo de São Bernardo. E morar em São Bernardo, você há de convir que ele não conseguia, né? Às vezes que a gente saía era um sufoco, muita, né, a população, o governo bem sucedido, pesquisa, enfim. E aí, com base nisso, o seu Jacó falou que ia comprar um sítio e passou e determinou para os filhos que fizessem buscas de sítio. Ele conversou comigo isso. Eu sou engenheiro agrônomo de profissão, minha profissão é engenheiro agrônomo, eu tenho sítio aqui, tenho sítio e fazenda de família em Foz do Iguaçu. E aí convidou e conversou sobre exatamente esse assunto e começaram a procurar esse sítio. Ele delegou isso para o Jacó, delegou para o Fernando e creio que para o Calil. Eles andaram procurando. Na época procuraram em Campinas, São Bernardo, Diadema, a região mais grande do ABC. Até que, de fato, encontraram esse sítio e eu talvez tenha sido uma das primeiras pessoas a visitar esse sítio quando o Fernando comprou. Ele me ligou e pediu, Samek, você não quer? Eu achei aqui um que eu acho que é a cara minha, é a cara do sítio que o pai quer, está perto aqui de Campinas, eles são de Campinas, o seu Jacó foi prefeito, inclusive de Campinas, mas hoje ele mora no interior, mora em Santos. E achei muito legal, eu queria que você viesse aqui dar um parecer sobre esse sítio. Puta, de fato, é próximo de São Paulo, né, em Atibaia, fica num local relativamente fácil de chegar, é um sítio muito bem construído, o proprietário deste imóvel construiu com um gabarito a casa, o núcleo do que existia na propriedade é fantástico, bem elaborada, churrasqueira muito bem feita, bem distribuído, nada exagerado, mas uma piscininha bem perto da churrasqueira, que é perto dos 2 tanques, enfim, um local muito aprazível. E o preço era muito bom. Na época eu falei, ó, Fernando, se atire nisso aí, cara, que é muito bom. Eu, se tivesse interesse de ter um sítio em São Paulo, com certeza compraria para mim. Gostaria de voltar um pouquinho aqui, Samek. A decisão de comprar o sítio foi uma decisão do senhor Jacó com a família Bittar, é isso? Totalmente responsabilidade exclusiva do seu Jacó Bittar. Tá ótimo. E essa vez que o senhor foi para visitar o sítio, o senhor foi só com o seu Fernando? Nessa vez que eu fui só com o Fernando. Tá. O senhor teve em outras oportunidades no sítio? Olha, eu até tentei, quando recebi o convite para depor, dar uma revista nas agendas e tal, mas eu localizei 10, 11 vezes. Mas deve ter escapado mais alguma. Eu devo ter estado neste sítio entre 11 a 15 vezes. E às vezes que o senhor ia ao sítio, o Fernando estava presente? Eu não digo todas, pode ser que tenha falhado uma, mas em todas as vezes que eu fui ao sítio, estava o Fernando, estavam amigos pessoais do Fernando, amigos pessoais do Fábio, amigos do Calil, amigos dos dois casais. Algumas das vezes, boa parte das vezes, estava também a dona Marisa, algumas vezes o presidente, não todas, e algumas vezes outras pessoas que o Fernando convidava também. O senhor chegou a presenciar alguma interação do Fernando, por exemplo, com o Maradona, com cuidados da casa, algum tipo de interação dele que demonstrasse que ele era o efetivo proprietário daquele sítio? Sempre. Você pode exemplificar para a gente? Olha, por exemplo, eu dei alguns palpites lá. E o tanque lá tinha uma formatação que eu também crio peixe, eu tenho tanque nas minhas propriedades também, falei, ó, vamos fazer uma mudança aqui, e obviamente que o Fernando assimilou isso e dava para o Maradona. Eu estive, tem um local que é próximo do sítio, chama Portão, dá uns 3 quilômetros mais ou menos, da onde é o sítio até o Portão. Nós íamos comprar materiais de construção, eu levei mudas de araucária, o Fernando me pediu, uma ocasião, Samek, para Pinheiro, Paraná, eu tenho uma amizade muito grande com os professores da Federal, aqui nós temos os melhores pinheiros, levei mudas qualificadas, estão plantadas lá, dei uma geral naquela horta, modifiquei completamente um sistema
de fruticultura que tinha na chácara. Falei, Fernando, isso aqui está errado. Não dá fruta onde tem sombra, cara. Quem te ensinou isso aí não entende nada. Vamos ter que fazer uma poda geral aqui, tarará. Enfim, essas coisas aí sempre, obviamente, ele dava as ordens para o Maradona, para as pessoas que atuavam ali. Isso era comum. Ele dá esse tipo de orientação. E a interação do senhor era com o Fernando para tratar esse tipo de assunto? Com o Fernando, geralmente sempre mais forte com o Fernando. Às vezes que o pai dele, no começo, o seu Jacó ia muito lá. Depois ele também agravou a doença do Jacó e ele deu uma reduzida nas idas. Mas o Jacó sempre estava lá, gostava de caminhar. E ele tinha, inclusive, orientação médica para fazer isso. E eu, inclusive, fazia questão de levá-lo, caminhávamos mais devagar. O sítio é aprazível, apesar de ser bastante acidentado, mas tem beiras ali do lago que é bom para caminhar, uma área mais plana, onde eu, por diversas vezes, fiz esse tipo de caminhada, junto também com o Jacó e com o Fernando. Essa questão do senhor Jacó, o senhor teve presente com o senhor Jacó no sítio? Claro. Joguei baralho, nós jogávamos um jogo que chamava Mexe, Mexe. É o jogo que o Jacó gostava, a dona Marisa gostava muito, o Fernando, a Lília menos, e eu, modéstia à parte, sabia jogar bem esse jogo aí. Então era a nossa diversão, era muito forte. O local que a gente ficava nessa casa era na área que tem uma varanda, muito legal. Tem a piscina e tem o local que eu também, quando ia lá, me intitulava, eu era o churrasqueiro oficial, que eu sou criador também de gado, minha família de gado Angus, eu sei fazer churrasco. Todos os meus amigos que já comeram podem dizer a respeito disso. Então, nós comandávamos o procedimento nesse processo aí, e essa área que a gente organizava, fazíamos as nossas brincadeiras, nosso jogo de baralho, nossas pescarias. Todo santo dia que eu ia, geralmente eram uns fins de semana prolongados. Sempre que caía um carnaval, quando caía Dia das Mães, que dava aqueles feriados de sexta ou de segunda, o que emendava, eu geralmente compartilhava. Eles nos convidavam, eu tinha prazer enorme de ir também nesse processo, e ali a gente convivia, botava a conversa em dia, jogava um pouco de baralho, fazia churrasco, pescava bastante, preparava peixe, eu levei também peixes dourado, pintado, se você for no lago lá, vocês vão ver que tem pacu, tem matrinchã, tem tambaqui, tem tilápia nilótica, levei a São Peter, enfim, lambari para que também entrasse os peixes. Tem uma cadeia evolutiva aqui para fazer o processo de nutrição. Então, nessas coisas aí eu participei bastante. Tá, só para entender essa questão da frequência do Sr. Jacó. E ele parou de ir por conta da doença dele, é isso? Por causa do agravamento da doença dele? Agravou. Uma das vezes que ele já estava indo, nas últimas vezes, não só o problema de Parkinson, mas também já estava com dificuldade muito grande de caminhar. Ele não queria mais sair de São Vicente, lá de Santos, lá do apartamento que ele morava. Era uma dificuldade. A última vez ele já foi, porque o Fernando, eu não lembro se foi junto com o Calil, com o Fábio, foram buscar ele não estava mais querendo vir. A gente que forçou a barra. E aí depois, pelo agravamento da doença, ele diminuiu a frequência dele. O senhor tem conhecimento de quando o ex-presidente ficou doente, ele passou a frequentar mais o sítio? O senhor lembra de algum episódio dessa época? Se o Fernando ofereceu o sítio para ele se tratar no sítio? Na recidiva do presidente Lula, nossa, ele frequentou muito o sítio. Nessa ocasião, inclusive, eu ofereci o meu sítio. Essa ocasião, falei, presidente, se o senhor quiser vir passar uma temporada, porque era um negócio de clima, que a dona Marisa queria retirar ele daquele ambiente, e também muita gente querendo visitá-lo em São Bernardo, é uma coisa chata você negar, o cara se desloca, vai lá, quer visitar, e não era essa orientação do médico que tinha do Dr. Calil e a turma lá do hospital. Então eu falei, se eu quiser ficar num lugar sossegado, eu tenho um sítio, um lugar aqui bastante restrito, ninguém precisa saber, o senhor fica lá, o tempo que o senhor precisar. Ele, vou ver e tal. Inclusive, nesse período, na sequência, ele se ventilou até dele comprar esse sítio. Isso foi objeto de discussão. Dele falar, Você também, só para deixar claro, o sítio do senhor ou o sítio de Atibaia? Não, do Fernando. Ele falou, Maria, eu estou usando muito mais esse sítio, estou direto aqui.
eu vou comprar esse sítio. Ele tinha capital, tinha tudo. E, aliás, devia ter feito, se tivesse tido feito isso, não teria nada desses embrólios. E acabou, não sei por qual razão, isso não se consumando. Então, ele de fato frequentava, o presidente passou a frequentar bastante lá, gostava muito de lá, porque é muito aprazível o local, o clima da cidade é muito agradável também, e é próximo de São Paulo. Enfim, tem várias vantagens ali que o sítio oferecia. Samek, o senhor tem conhecimento se a partir de determinado momento o Fernando começou a ir menos ao sítio em razão de problemas familiares que ele teve com a esposa e com o filho adolescente que não queria mais ir ao sítio? Não é que ele passou a ir menos. Ele, no começo, aliás, quem comprar sítio aqui vai ver isso. Isso nos primeiros meses é aquela febre, isso cai tudo. Isso é que nem comprar barco. Tem uns amigos meus que compraram um barco no começo, depois vai diminuindo a intensidade. Por quê? O Fernando e a Lilian só têm um filho, é o Guilherme. Esse piá, quando atingiu a idade de 10, 11 anos, ele não tinha amizade. Eu não tinha filho nessa idade, os outros que frequentavam lá, Sigmaringa não tem filho nessa idade, o Marinho não tem filho nessa idade, Calil não tem filho nessa idade. O piá ia lá e ficava, não era vamos dizer assim, um prazer para ele. Para nós era um prazer, e para o menino aí ele ficava o tempo inteiro reclamando e tal. Ponto 2, a dona Lilian é muito mais urbana. Se fizer um comparativo da dona Marisa, por exemplo, com a Lilian, uma adora mato, floresta, horta, mexer na terra, plantar, tirar, dar comida para as galinhas, isso tudo não é a praia da dona Lilian, ela não era a praia dela, né? E isso, obviamente, evitou. Algumas vezes ia e a dona Lilian nem vinha, nem ela, muito menos o próprio filho, também não participavam dessas visitas em que nós estávamos no sítio. Voltando um pouquinho, o senhor mencionou aqui, mas só para deixar claro, nessa época que o senhor mencionou que o senhor Jacó tinha a intenção de comprar o sítio, o senhor, acho que se referiu aqui, o senhor sabe se outras propriedades chegaram a ser vistas e consideradas pela família habitar? Muitas, muitas. Isso aí quem pode, obviamente, eu não tenho dados todos, mas eu sei que em Campinas foram visitadas propriedades, em própria Diadema, em São Bernardo, próximo da represa, lá de São Bernardo tem uma represa, lá também viram propriedades, mas eram muito pequenas, etc. Mas viram propriedades sim, isso aí com certeza. Nas vezes que o senhor ia para o sítio, em que o senhor se hospedava lá, principalmente nas oportunidades que tinham festas, que tinham mais gente, quem que organizava quem ia dormir num quarto, quem ia dormir no outro, se eventualmente ia precisar de hotel, quem era a pessoa que organizava isso? Tudo o Fernando. O Fernando tinha uma orientação, tinha uma determinação que ele fazia o seguinte: prioridade 0, família Bittar e família Silva. E aí, se desse espaço, ele ia acomodando a turma. Eu mesmo, em festas juninas, 2 ou 3 vezes, não fiquei hospedado no sítio. Mas próximo do sítio, 1,5 km, não dá 2 km para frente, tem um condomínio fechado. E dentro desse condomínio fechado, junto, tem um hotel. Uma pousada, não é um hotel, uma pousada. Eu, por 2 ou 3 vezes, inclusive, fiquei hospedado na ocasião dessa festa junina, que sempre ocorria próximo de São João. Isso é uma tradição que a dona Marisa tinha e montava desde lá de São Bernardo, junto com o Fernando, com a turma. Ele sempre organizava esse negócio, que ela levou isso para Brasília. Participei também não todas, mas acho que uns 60%, 70% das vezes teve junina no Torto, e acho que teve uma vez no Alvorada, não sei se no Alvorada, acho que no Alvorada não teve não, mas no Torto teve no mínimo 3 ou 4 festas que eu fui, né? Inclusive participavam nessa época ministros de Estado, pessoas, enfim, parlamentares, pessoas de partido, aí era uma festança. E nessas festas, quando acabou, que eles largaram a presidência da República, ela manteve a tradição. E aí fez essas festas. Parece que uma vez elas fizeram em São Bernardo, uma outra propriedade eu não fui. Mas quando fizeram lá no sítio Atibaia, eu participei. O senhor sabe dizer quem fazia as reservas para as pessoas que ficavam hospedadas no hotel? Isso é facílimo de observar. O próprio Fernando, inclusive ele que fazia nossas reservas, era um pepino, porque depois eu queria acertar pagamentos, inclusive ele que fazia, então isso
não é difícil de rastrear, aquele que fez esse pagamento lá no hotel, depois para pagar para ele era uma dificuldade, ele não, deixa para lá, até porque também não era nenhuma despesa tão vultuosa, é uma posada tipo padrão classe média, nada exagerada, é bem montadinho. Então o Fernando, que era o responsável pela elaboração, pela organização, por todo esse processo, pelos convites. Com relação às obras que foram feitas no sítio, especificamente o anexo e a cozinha, o senhor tem maiores informações de como se deu, quem fez, quem não fez, quem não pagou por essas reformas? Olha, eu vi que foram feitas 2 obras lá, que estragaram o sítio. Desculpa aqui, mas pô, o padrão da casa original, basta ir lá, é o que foi feito, que são 4 acomodações, padrão colégio agrícola. É um quarto com um banheiro e uma mesa. Eu, inclusive, o quarto 1, acho que foi quem mais ficou, deve ter sido eu. Mas de qualidade, não obedecia o padrão que tinha a qualidade da construção da casa. Se vocês veem a qualidade da construção da casa e ver isso e mais um anexo que foi feito para guardar o acervo, que isso era outra preocupação também, isso já da Dona Marisa. Eles ganhavam sempre muitas coisas. Cada viagem vinham coisas de presentes para a República, presentes pessoais, era vestido, era não sei o quê, chapéu, couro, e comida, uma quantidade, pense, de coisa graúda. E isso foi avolumando. Tinha lá no Alvorada, lá na parte de baixo, próximo da lavanderia, onde fica a cozinha lá do Alvorada, era um local todo ele cheio, repleto de coisas. E a Dona Marisa tinha uma grande preocupação disso, que obviamente não caberia lá em São Bernardo. Então ela fez também, junto, anexo, você sai da casa, sai dos 2 apartamentos e mais uma terceira que virou uma salinha, fez um corredorzinho e ali ela construiu 4 acomodações. E junto, ali, também uma dispensona grande, onde acabou ficando essa cacharada com essa montoeira de coisa arada que trouxeram na ocasião da mudança do Alvorada. O senhor tem conhecimento que essa intervenção, que o senhor disse que tem uma qualidade pior, ela foi feita para atender essa solicitação da Dona Marisa para abrigar o parte do acervo presidencial? Creio que foi dessa discussão com absoluta certeza, porque era uma das preocupações que ela tinha. E agora, quem construiu, como foi feito, eu só sei que quando eu cheguei lá alguma das vezes, estava construído, que isso foi feito muito rápido também, toque de caixa. E é uma construção que deve ter fotos aí, ela não guarda nenhuma relação com a qualidade da casa. A casa é bem feita, o cara que construiu aquilo lá, construiu para ele. Uma casa bem feita, com capricho, com puta, e com porteira fechada. Não sei se vocês sabem o que é isso, porteira fechada, quando você vende uma propriedade, você deixa o que tem dentro. O anterior proprietário, quando vendeu para o Fernando, entregou porteira fechada. Cama, cozinha, se você fosse no armário, mesa, tudo que tinha lá já fazia parte da casa. Era só chegar e levar um lençol e dormir, porque estava a casa completa, era bem feito. Satisfeita, Excelência, eu tenho mais pergunta. Obrigada. Outros defensores têm indagações? Ministério Público. Você falou que gostava muito de pescar lá no sítio? Desculpa. O senhor falou que gostava muito de pescar lá? Quem pescava lá com o senhor? Olha, meus companheiros de pesca, o Fernando, o Fábio, o presidente Lula, a Dona Marisa, Sigmaringa Seixas, por algumas vezes o ex-governador do Mato Grosso, Zeca do PT, o Jorge. Jorge era um agitador cultural de Brasília, o sobrenome dele é Jorge, vou ter que lembrar agora, não consigo lembrar. O Jorge, meu xará, e eu era os pescadores habituais que mais fazíamos a pescaria. Mas quem gostava de pescar, dessa turma toda, se tivesse que fazer uma escala, pode botar em primeiro lugar a Dona Marisa. E o lago? Qual que eram as características do lago lá? São 2 lagos. Tem uma nascente, a propriedade é pequena, deve ter uns 10, 12 hectares mais ou menos. É uma propriedade que é cheia de mato,
tem muita floresta, muita preservação, tem plantação de alguns pinos na parte superior, lá quase divisando com uma outra propriedade, e ali tem a nascente daquele riozinho, e que também foi aproveitado toda a bacia, que toda a chuva que dá, corre exatamente para manter esse lago. Aí se fez o primeiro lago, depois tem uma parte que não tem lago, e um segundo, já na parte quase que saindo do reservatório, da propriedade onde que dá divisa num rio. Esses 2 lagos já tinham, não eram, já faziam parte, já constavam. Quando eu fui visitar a primeira vez a propriedade, já tinha esses 2 lagos. E era ali que era feita a pescaria. E tinha alguma intenção de ampliar esses lagos? Não, o que foi feito, não houve ampliação, houve uma modificação no lago segundo, o de baixo, porque ele terminava em cunha. E eu falei, putz, isso aqui é uma bobagem, se a gente aumentar aqui, você fica com uma área muito maior de poder pescar, de poder melhorar as coisas, deixar as traias, né? Isso também foi feito lá, uma construção de colocar, deixar as iscas, deixar as varas, deixar as coisas aradas lá que fazia parte ali da pescaria. Ela fica uns 100 metros mais ou menos da casa, a casa está em cima, aí você desce em direção à entrada do sítio. Ali tem esse lago maior, que era o que a gente mais pescava. E o outro lago é mais próximo, que separa o núcleo da casa com uma segunda casa que também já tinha, que já fazia parte da propriedade. Então ali tem esse segundo lago, que também tem peixe. E essa ampliação que o senhor falou, como é que foi discutida ela? Isso, mas não é ampliação. Você diz qual delas? Essa... Do lago? Isso. Não, ali foi só construído o que precisava. Mas é uma coisa de 2 metros por 4. Então, toda vez a gente descia com traia. É as varas de pescar, é as coisas aradas todas que você pesca, linha, é normal desse procedimento. Então, isso tudo foi feito uma adequação, uma coisinha simples está lá, com certeza está até hoje lá. Ok. E o pessoal quando ia lá à noite ou durante o dia gostava muito de cozinhar lá no sítio? Não, todos nós fazíamos o seguinte, o pessoal ia, os convidados chegavam, quando nós pescávamos peixe, por inúmeras vezes, ou a comida virava churrasco, ou basicamente era peixe. Quando se pescava um peixe bom, um peixe que dava para fazer, então acabava fazendo também um peixe. E era isso, ficávamos a parte da manhã, até 1 da tarde, 1h30, 2 horas, pescando, conversando, dialogando, tomando uma cervejinha, batendo um papo, e aí subíamos para fazer. Eu geralmente quando fazia o churrasco, 1 hora antes eu já me ausentava, ia lá para a churrasqueira, que também ela é anexa à casa, fica a piscina aqui, a casa aqui, toda a varanda, e aqui fica a churrasqueira. Nessa churrasqueira tem um espaço do tamanho dessa sala quase, uma churrasqueira, tem uma mesa grandona, uma mesa boa, aí tem fogão de lenha, tinha fogão de lenha, e tinha geladeira, tinha tudo, enfim, todas as coisas, carne e tal, que era o local onde a gente preparava isso e servia, geralmente, ali nessa mesa. Houve um melhoramento da cozinha lá, não houve? De qual? Da cozinha da casa? Da casa também teve, mas esse ali na churrasqueira permaneceu, já era muito boa, não precisou fazer absolutamente nada. E a cozinha melhorou bastante lá da casa? A cozinha, veja, eu frequentava pouco dentro da casa. Eu percebi porque falaram, melhorou, também trocamos armário e tal, mas não é a área que eu tive nenhuma participação. E quem falava não era minha lá, praia. trocamos armário, etc. Quem comentava isso com o senhor? Isso não fazia parte dos comentários, doutor. Eu fazia parte das coisas que... Sítio nunca está pronto. Se você for num sítio, você vai ver, quem tem sítio sempre... Tarará, arruma aquilo, quando termina de arrumar uma coisa, estraga outra e tal. Mas não era a parte que eu participei, não. Ok, sem mais perguntas. Sem de acusação, tem perguntas? Sem perguntas. O senhor Samek, uns esclarecimentos. O senhor mencionou, o senhor encontrou o ex-presidente no sítio algumas vezes? Encontrei. O senhor sabe se o ex-presidente já dormiu lá no sítio? Sim. Inclusive eu dormia, alguma das vezes que eu estava lá, nós dormíamos. Ficávamos até mais tarde, conversando, assistindo um filme, dialogando, jogando um baralho, alguma coisa. E no outro dia de manhã acordávamos, íamos pescar. Certo. Quando ele dormia lá, ele dormia onde no sítio? O Fernando, sempre que o presidente estava lá, o melhor quarto era para o presidente.
Ele ficava nesse melhor quarto. No melhor quarto. Que eu faria igual se ele viesse ocupar o meu sítio aqui, com certeza não colocaria ele no. Isso dava-se com frequência dele ficar nesse melhor quarto? Toda vez que eu estive lá e que o presidente esteve lá, toda vez o melhor quarto era o quarto que era destinado a ele. Quando o presidente não estava, o pai dele, o seu Jacó, dormia nesse quarto também. E outras vezes que não ia nem o Jacó, ele mesmo ocupava esse quarto junto com a dona Lília. O senhor já dormiu nesse quarto? Nesse não, dormi do lado. No do Fernando já dormi. Mas depois que fizeram puxado, aí eu mesmo que me adonei do apartamento 1 lá. Essas reformas do sítio lá que foi indagado aqui de passagem pelo Ministério Público, o senhor sabe quem pagou essas reformas? Não sei, doutor, não sei. Bom, são essas questões apenas. Interrompendo.